Salve, salve, palestrinos e palestrinas! Tudo bem com vocês? Seguinte, galera, situação do Danilo parece que está chegando ao fim essa novela, né? Está encaminhando aí a contratação do Palmeiras, já está quase tudo certo. O Palmeiras está nesse momento, através do dirigente de futebol, aí, o diretor de futebol, o Barros, está lá no Rio de Janeiro conversando com o Botafogo. Palmeiras chegou aí, tá oferecendo para o Botafogo 25 milhões de euros e chegando aí até os 30, né? Para poder convencer o Botafogo a vender o Danilo para o Palmeiras. O Zenit, porém, fez uma proposta, uma nova proposta oficial de 35 milhões de euros pelo Danilo, né? Bem, um valor bem acima do que o Palmeiras está oferecendo. Palmeiras oferece um salário aí na casa de, acho que tá até 2 milhões aí. Eles também elevaram esse valor salarial para o Danilo. Quer dizer, porém, tem uma coisa que vai definir aí é a vontade do jogador, né? Porque o Danilo não quer jogar na Rússia. Os empresários também dele, né? Falam aí que se ele jogar na Rússia vai é um retrocesso, é um passo meio equivocado. Eu também acho isso, né? Jogar na Rússia, tudo bem, eles vêm com a grana, tem muito dinheiro, os russos e tal. Mas a gente vê, o Zenit contrata quase todos os brasileiros pra lá. E a gente não vê um cara que fala, poxa, esse cara aí se deu bem aqui na Rússia. Ninguém. O Gerson acabou de saiu, acabou de chegar no Cruzeiro aí, saindo de lá. O Nino só não vai sair porque é zagueiro e os caras pedem uma bala. E aí não tem time que vai comprar um zagueiro pelo valor que eles querem, né? Aí o jogador fica naquele desespero. Família não acostuma por causa do frio. E o Nino tá lá. Tudo bem, o cara quer ganhar uma grana e tal, mas se eu fosse o empresário, o staff do Danilo, claro, o jogador também não quer, né? Parece que já até recusou. Mas não. Hoje em dia o mercado russo de futebol tem todas as outras questões também, né? Mas, claro, a gente sabe que se o jogador for pra lá, ele vai encher o bolso de grana, de dinheiro, vai fazer sua vida financeira. O Danilo provavelmente já tem. Desculpa, galera, mas assim, é ir pra lá e se esquecer do Danilo. Se ele for jogar lá, a não ser que ele arrebentar, ele pode até fazer isso. E de lá ele ir pra Inglaterra, conforme ele tinha a intenção, né, de um clube grande, de, sei lá, um Liverpool, um Chelsea, um Arsenal, Manchester City. Mas não chegou essa proposta pro Botafogo. Ele nem jogou na Copa do Mundo. Mas eu acho que aqui, ele jogando no Palmeiras, fazendo essa temporada aqui, o final de tempo, o meio de temporada, o ano que vem, ele é novo ainda. Aí sim, ele arrebentando, ele pode pegar um clube grande lá da Inglaterra para ele poder jogar lá, né? Mas ele ir para a Rússia para depois tentar fazer esse movimento para ir para a Inglaterra, eu acho difícil. Vamos aguardar aí porque o Danilo tem a proposta do Palmeiras, as diretorias aí estão conversando. E tomara que esse desfecho aí seja favorável para o Palmeiras e tudo leva a um final feliz aí para a torcida do Palmeiras. O jogador também tem esse desejo de retornar ao clube e ele não quer sair mal do Botafogo, né? E tem até uma possibilidade de caso isso não acontecer, ele ficar lá. Mas o Botafogo precisa muito desse dinheiro. Parece que já tem um acordo aí que o Palmeiras pague um valor aí de imediato, né? Para poder o Botafogo também equacionar as suas dívidas aí, a sua situação aí perante algumas dívidas que ele tem aí, né? De curto prazo. E essa grana aí pelo Danilo cairia muito bem para esse momento aí no Botafogo, né? Vamos aguardar aí que até hoje, amanhã aí podemos ter novidades até o final de semana e tomara que o Danilo venha para o Palmeiras, porque trata-se de um grande jogador e o Palmeiras ficaria muito forte, certo? Galera, o Palmeiras joga amanhã contra o Coritiba
às 21h30, lá no Couto Pereira. Porém, de última hora, o Palmeiras vai ter 2 desfalques. Um é o reserva, que não é o Felipe Anderson, teve um edema na coxa, foi constatado aí, mas não é cirúrgico, é mais tratamento mesmo. E o Giai, esse me preocupa, a lateral direita do Palmeiras com o Giai, que também não é um caso cirúrgico, porém o jogador vai ficar fora do jogo de amanhã. É aquilo que eu falei, que eu falo aqui pra vocês. Quem que eles vão colocar? Quem que vai jogar? Para nosso desespero. Lateral direita, Giai não joga, Kelvin. É o Kelvin que vai jogar. Brincadeira um negócio desse? É que eu falo, o Palmeiras tem, claro, precisa contratar o Danilo, mas a situação do lateral direito já deveria ter sido resolvida. Porque vai voltar agora, ficou o tempo inteiro parado aí pra Copa, quase 2 meses, e não resolveu a situação da lateral direita. Pega um garoto da base e deixa lá. Tem um Saboia, lateral direito, do sub-20. Deixa ele jogar lá. Porque eu improviso alguém, o Kelvin na lateral direita, o Palmeiras não tem condições de jogar. Então joga sem lateral. Joga ali coloca o Alan para fazer a ala e coloca um outro zagueiro, coloca o Fux de um terceiro zagueiro ali, desloca ele para lateral direita, coloca o Barbosa, Murilo, Barbosa e Gomes ali, o Murilo ou o Fux mais pro lado esquerdo. E joga sem lateral e joga com o Alan pela direita. O Arias na esquerda. Piquerez, se não jogar o Arthur, tá bem servido. Mas esse desfalque aí de última hora preocupa, porque o Palmeiras não tem um lateral direito. O Giai já não é o titular absoluto. Claro, nesse momento é porque não tem, é melhor dele do que o Kelvin, mas... E é isso, galera. O jogo de amanhã, o Palmeiras promete aí um jogo duro, né? O Coritiba, apesar da situação aí, é um jogo difícil pro Palmeiras, né? O Palmeiras precisa da vitória para manter a ponta, né? E aí também tem o Jefité, né? Que passou por cirurgia aí no período da Copa. A gente tem o Vitor Roque, que provavelmente pode ficar no banco, né? Porque teve a lesão aí, voltou antes das férias aí, seguiu o tratamento, né? Durante o período das férias. E também a questão do Flaco Lopes, né? Não joga amanhã, acabou a Copa, porém tem uns dias aí de férias que o Palmeiras estabeleceu aí para ele, né? Por direito também. Ficou aí na reserva, não jogou, mas deve ter uns dias aí para poder descansar, né? A cabeça, fazer algumas coisas aí particulares que ele tenha, né? E a questão da transferência do Danilo é que tá pegando. Precisa resolver logo para não ficar nessa situação aí, se prender numa contratação e esquecer o restante, né? Porque o Palmeiras, conforme eu falei aqui, precisa de um jogador na lateral direita, contratar alguém. É difícil agora se você contratar, por exemplo, aqui no futebol brasileiro, alguns jogadores aí já fizeram 13 partidas, né? Aí fica difícil para jogar aí essa metade do ano aí. Aí seria mais pro ano que vem. Mas aí, ó, conforme eu falei, o Giai se machucou, quem vai jogar? O Kelvin, infelizmente. Não quero aqui tá pegando no pé do rapaz, mas ele não tem condições, o Kelvin não tem condições de jogar de lateral no Palmeiras. Todo jogo ele erra muito. Bom, enfim, galera, vamos esperar aí que essa situação do Danilo se resolva logo, né? Porque o Palmeiras precisa focar nos jogos, né? E é isso aí. Amanhã tem Palmeiras de Curitiba. Tô louco para ver o nosso Verdão em campo novamente, porque muito tempo, né, galera? E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Fico por aqui. Qualquer novidade, estarei de volta. E avante palestra. É nóis. Abel, se quiser, eu tenho um lateral aqui na várzea voando.